Você abre os olhos devagar, ainda sem saber bem onde está, e o primeiro som que chega até você não é o de um despertador, nem o zumbido distante de carros na rua, mas sim o ranger de madeira velha sob o peso de corpos que se movem ao seu redor. E você percebe, aos poucos, que está deitado sobre algo áspero e frio, talvez palha velha, ou um pedaço de tecido grosso que já perdeu qualquer maciez que um dia possa ter tido. E o ar ao redor tem um cheiro denso, pesado, de fumaça que nunca sai completamente, de suor acumulado em roupas que são lavadas raramente, de umidade antiga que se instalou nas paredes de tijolos há décadas e nunca mais foi embora. Ainda está escuro, ou quase isso, e a pouca luz que consegue entrar vem de uma fresta estreita em algum lugar alto na parede, uma abertura pequena que mal deixa passar o cinza suave do amanhecer londrino, e você sente o frio do chão subindo pelas suas costas, entrando pelos seus ossos, e percebe que não há cobertor sobre você. Ou talvez haja apenas um pedaço fino de pano que não serve para quase nada. E ao seu redor você ouve respirações, tosses abafadas, o som de outras crianças acordando também, lentamente, relutantes em deixar o descanso para trás. Você tenta se lembrar de como chegou aqui, mas a memória é nebulosa, distante, como se pertencesse a outra pessoa, e o que importa agora não é o passado, mas sim o presente imediato, o corpo dolorido que precisa se levantar, os músculos que reclamam antes mesmo de você se mover, e você sente que suas mãos estão ásperas, cobertas de pequenos cortes que já não doem mais, porque se tornaram parte da textura da sua pele, e suas unhas estão escuras, permanentemente manchadas de algo preto que não sai nem quando você tenta esfregar com água fria. O lugar onde você dormiu não é exatamente um quarto, é mais como um porão ou um canto adaptado de um galpão, onde várias crianças se amontoam para passar a noite, e não há camas individuais, apenas espaços no chão que cada um reivindica como seu. E você compartilha esse espaço com meninos e meninas que têm rostos cansados, olhos fundos, corpos pequenos e magros que parecem carregar um peso invisível, e todos vocês sabem, sem precisar falar, o que os espera quando o dia começar de verdade. Alguém se levanta antes de você, e o som dos pés descalços sobre a madeira cria um ritmo lento e constante. E então, outra criança se move, e outra. E você percebe que é hora de fazer o mesmo, que ficar deitado não é uma opção. E você empurra o corpo para cima, sentindo as articulações estalarem suavemente, e fica ali sentado por um momento, deixando que a cabeça se ajuste, que os olhos se acostumem com a penumbra. E você nota que sua respiração sai pesada, como se houvesse algo preso dentro do peito, algo que não consegue ser completamente expelido. Você olha para as suas mãos, virando-as lentamente na pouca luz disponível, e vê que estão menores do que deveria esperar mãos de criança, mas não mãos que brincam ou seguram brinquedos. São mãos que conhecem trabalho, que já seguraram escova de arame tantas vezes que a palma ficou calejada, e os dedos têm uma flexibilidade estranha, acostumados a se contorcer em espaços apertados, a encontrar apoio onde não parece haver nenhum. A roupa que você veste, se é que pode ser chamada assim, é um conjunto de trapos que já foram de outra pessoa, e de outra antes dessa, remendados de forma rudimentar, manchados de fuligem que nunca sai completamente, e você percebe que está usando apenas uma camisa larga e rasgada e uma calça que mal fica presa na cintura, e não há sapatos, nunca há sapatos, porque sapatos atrapalham o trabalho, tornam os pés grandes demais para caber onde precisam caber.
O ar está começando a clarear um pouco mais, e com isso vem o som de passos mais pesados, de botas de couro batendo contra o chão de madeira, e você sabe que é o homem que cuida de vocês, ou melhor, que os supervisiona, que garante que todos estejam prontos para o trabalho. E ele não é cruel de forma óbvia, não grita ou bate sem motivo, mas há nele uma indiferença que é talvez pior. Uma forma de olhar para vocês como se fossem ferramentas, objetos que têm uma função e que deixam de ter valor quando não conseguem mais cumpri-la. Ele acende uma lamparina e a luz fraca, mas constante, preenche o espaço, revelando as faces pálidas ao seu redor, bocas manchadas de em preto, olhos que evitam contato direto, e ele diz algo curto, apenas algumas palavras que você já ouviu tantas vezes que nem precisa realmente escutar, algo sobre levantar, sobre se preparar, sobre não perder tempo, e você se levanta junto com os outros, formando uma fila desorganizada, pequenos corpos que se arrastam em direção à porta. Vocês saem do cômodo escuro e entram em um corredor ainda mais frio, onde o vento parece entrar por todas as frestas e você sente a pele arrepiar, mas não há nada que possa fazer sobre isso. Não há agasalho esperando por você. Não há tempo para se aquecer. E vocês seguem em fila lenta até um espaço que serve como cozinha. Embora seja apenas uma sala com uma lareira grande, onde uma panela velha ferve algo que mal pode ser chamado de comida. Há uma mulher ali, talvez a esposa do supervisor, ou alguém que trabalha para ele, e ela mexe o conteúdo da panela com uma colher de pau, sem olhar para vocês, e quando cada criança se aproxima, ela coloca uma porção pequena em uma tigela de barro, e você recebe a sua e segura com as duas mãos, sentindo o calor subir pelos dedos, e aquilo é quase tão bom quanto o alimento em si. O conteúdo da tigela é uma papa cinzenta, feita de aveia barata misturada com água, sem açúcar, sem sal, sem sabor, mas é quente, e você come devagar, deixando cada colherada descer pela garganta, aquecendo o estômago vazio, e ao redor de você, as outras crianças fazem o mesmo, em silêncio. Porque não há energia para conversar, não há assunto que valha a pena ser discutido, e todos sabem que esse momento de calma é breve, que logo será substituído por horas e horas de trabalho que não para. Quando você termina, entrega a tigela de volta e segue os outros até um canto onde há um balde com água suja. E você molha as mãos, esfrega o rosto rapidamente, sentindo a água fria cortar a pele, e não há toalha. Apenas o ar frio que seca tudo aos poucos, e você passa a mão pelos cabelos que estão desgrenhados, encardidos, e percebe que nem se lembra da última vez que foram realmente lavados. O supervisor faz um gesto com a mão, indicando que é hora de ir. E vocês saem do prédio em grupo, descendo uma escada de madeira que range sob o peso coletivo, e lá fora o ar de Londres os recebe com sua mistura característica de névoa e fumaça, um vapor denso que parece se agarrar à pele, que entra pelos pulmões e deixa um gosto metálico na boca, e você olha ao redor e vê ruas estreitas, prédios altos e escuros, chaminés que já estão soltando fumaça preta mesmo nessa hora tão cedo. Vocês caminham em fila, seguindo o supervisor que vai na frente, e o som dos pés descalços sobre as pedras irregulares da rua cria um ritmo suave, quase musical, e você sente as pedras frias e ásperas sob as solas dos pés, sente cada irregularidade, cada poça de água suja que precisa ser evitada, e ao redor de vocês a cidade está acordando, outras pessoas começam a aparecer, trabalhadores que vão para as fábricas, vendedores que abrem suas barracas, e ninguém olha para vocês, ninguém para perguntar se está tudo bem, porque crianças trabalhando nas ruas de Londres em 1850 não são uma exceção,
são a regra. A primeira chaminé do dia fica em uma fábrica têxtil, um prédio enorme de tijolos vermelhos que parece se estender para sempre, e vocês entram por uma porta lateral, subindo uma escada estreita que leva até o telhado, e ali em cima o vento é mais forte, corta o rosto, faz os olhos lacrimejarem e você vê as chaminés se erguendo como torres negras, algumas ainda expelindo fumaça fresca, outras já frias, esperando para serem limpas. O supervisor aponta para uma delas, uma chaminé que parece particularmente estreita, e faz um gesto para que você se aproxime. E você sabe o que precisa fazer porque já fez isso ontem e anteontem e em todos os dias antes desses. E você se aproxima da abertura, olhando para dentro, onde só há escuridão e o cheiro forte de carvão queimado. E você sabe que terá que entrar ali, que terá que subir usando apenas as mãos e os pés, encontrando apoio nas paredes ásperas, enquanto raspa a fuligem acumulada. Você tira a camisa, porque roupa atrapalha nos espaços mais apertados, e fica apenas com a calça fina e a pele nua arrepia com o frio. Mas você sabe que lá dentro vai estar quente, quente demais. E você se agacha na beirada da abertura, colocando primeiro as pernas, deixando que os pés encontrem algum apoio nas paredes internas. E então você se deixa deslizar para baixo, entrando na chaminé como se estivesse sendo engolido por ela. A escuridão é completa quase imediatamente. E você precisa confiar apenas no tato, nas sensações que vêm das mãos e dos pés, e a parede está coberta de fuligem seca, áspera como lixa, e você começa a subir, empurrando as costas contra um lado e os pés contra o outro, criando pressão suficiente para não cair, e cada movimento é lento, calculado. E você sente a fuligem solta caindo sobre você, entrando nos olhos, na boca, no nariz, e você tosse, mas não pode parar, precisa continuar subindo. O calor aumenta à medida que você sobe, porque a chaminé ainda guarda o calor do fogo que ardeu ali na noite anterior. E as paredes ficam mornas, depois quentes, e você sente a pele começar a queimar levemente onde toca a superfície. E suas mãos procuram por saliências, por tijolos irregulares que possam servir de apoio. E você sobe, e sobe, e sobe, e o espaço fica ainda mais estreito, apertando seu corpo de todos os lados, e você precisa se contorcer, virar os ombros de lado, achatar o peito, e por um momento você sente que não vai conseguir passar, que vai ficar preso ali. Mas então algo cede, e você consegue avançar mais um pouco. Lá em cima, onde a chaminé se abre para o céu, há uma luz fraca, um círculo pequeno de cinza que serve como objetivo, como meta, e você continua subindo em direção a ele. Enquanto sobe, vai raspando a fuligem com as mãos, com os dedos, tentando soltar as camadas mais grossas, e a fuligem cai sobre você. Entra pelos poros, gruda na pele suada, e você sente que está ficando preto, que está se tornando parte da chaminé. Quando finalmente alcança o topo, você coloca a cabeça para fora e respira fundo, enchendo os pulmões com o ar frio e fumacento de Londres, e é como se aquilo fosse o ar mais puro que já respirou, e você fica ali por um momento, apenas respirando, sentindo o vento no rosto. E então precisa descer de novo, porque uma subida não é suficiente. Você precisa subir e descer várias vezes, raspando cada parte da chaminé, garantindo que esteja limpa o suficiente para o próximo fogo. A descida é sempre mais difícil do que a subida, porque você não consegue ver onde está colocando os pés. Precisa tatear no escuro, e o risco de escorregar é maior, e você desce devagar. Muito devagar, sentindo cada centímetro do caminho, e, quando finalmente sai pela abertura de baixo, você está coberto de fuligem da cabeça aos pés, a pele preta, os olhos vermelhos, a respiração pesada e sibilante. Mas não há tempo para descansar,
porque há outra chaminé esperando, e outra depois dessa, e você segue para a próxima. E o processo recomeça: entrar, subir, raspar, descer, sair, e cada chaminé é um pouco diferente. Algumas são mais largas, outras mais estreitas, algumas ainda estão quentes, outras já esfriaram, mas todas exigem o mesmo esforço, a mesma dedicação. E você sente que seu corpo está se transformando em algo mecânico, uma máquina pequena e eficiente que foi feita apenas para limpar chaminés. O sol está mais alto agora. Você não consegue vê-lo diretamente, mas percebe pela forma como a luz muda, como as sombras ficam mais curtas, e você sente sede, uma sede profunda, que parece vir de dentro dos ossos. Mas não há água disponível, não ainda, e você engole a saliva, tentando umidificar a garganta seca, mas a saliva tem gosto de carvão, de fumaça, e não ajuda muito. As outras crianças estão trabalhando em chaminés próximas. Você ouve os sons abafados de corpos se movendo dentro dos túneis de tijolo, tosse ocasional, o raspado de fuligem sendo solta, e vocês estão todos juntos nesse trabalho silencioso, mas cada um completamente sozinho dentro da sua própria chaminé, sem poder ver ou tocar os outros, apenas sabendo que eles estão ali por causa dos sons que produzem. Na quinta ou sexta chaminé do dia, você sente que os músculos das pernas estão começando a tremer, que a força está diminuindo, e você precisa fazer pausas mais longas, pressionado contra as paredes, recuperando o fôlego, e você fecha os olhos mesmo na escuridão completa, e por um momento tenta imaginar que está em outro lugar, mas a imagem não vem. Não há memória clara de outro lugar, de outro tempo, apenas isso, apenas o interior das chaminés, o cheiro de fuligem, o calor das paredes, o peso do cansaço. Quando finalmente é meio-dia, ou o que você imagina ser meio-dia pela posição da luz que entra pelas janelas da fábrica, o supervisor apita, um som agudo que ecoa pelos corredores, e você sabe que isso significa pausa, e você termina a descida da chaminé em que está, saindo pela abertura inferior e cambaleando um pouco ao ficar em pé novamente, porque as pernas estão fracas, os joelhos doem, e você segue os outros até um canto onde há um balde de água e uma cesta, com pedaços de pão duro. Você se aproxima do balde primeiro, pegando água com as mãos em concha, bebendo avidamente, e a água está morna e tem um gosto estranho. Mas você não se importa, bebe e bebe até sentir o estômago pesado, e então molha o rosto tentando limpar um pouco da fuligem, mas ela está grudada demais, e você só consegue espalhar, criando manchas escuras que se misturam com a pele. O pão é duro como pedra, e você precisa molhá-lo na água para conseguir mastigar, e mesmo assim é difícil. E o gosto é neutro, quase inexistente, mas é comida, e você come devagar, fazendo durar, porque não sabe quando haverá mais, e ao seu redor as outras crianças fazem o mesmo, sentadas no chão, encostadas nas paredes, e ninguém fala, porque falar exige energia que ninguém tem. Você olha para as suas mãos enquanto come e vê que estão tremendo levemente, não de frio, mas de exaustão. E há novos cortes nos dedos pequenos e superficiais que doem quando você toca. E você percebe que não sente mais as pontas dos dedos direito, que há uma dormência permanente ali, um sinal de que os nervos estão começando a desistir. A pausa não dura muito, talvez 15 minutos, talvez 20, e então o supervisor apita novamente, e todos se levantam lentamente, relutantes, mas obedientes, e vocês voltam para as chaminés, e o trabalho recomeça. E as horas seguintes são uma repetição das anteriores, subir, descer, raspar, tossir, sentir o corpo reclamar, mas continuar, porque parar não é uma opção. Porque há expectativas a cumprir, porque essa é a única vida que você conhece.
Em uma das chaminés da tarde, você fica preso por um momento, os ombros encaixam em uma parte particularmente estreita e você não consegue avançar nem recuar. E o pânico começa a subir, lento mas constante, e você sente o coração acelerar, a respiração ficar curta, e você empurra, tentando se forçar para frente, e a pele dos ombros raspa contra os tijolos, e você sente algo quente escorrer, provavelmente sangue, mas então algo cede, e você consegue passar. E o alívio é tão grande que você quase chora. Mas não há lágrimas, apenas fuligem nos olhos. A tarde avança e a luz começa a mudar novamente, ficando mais alaranjada, mais fraca, e você sabe que o dia está chegando ao fim, que logo poderá descansar. E esse pensamento é o único que mantém você em movimento. A promessa de que haverá um fim, de que você poderá deitar novamente, fechar os olhos, deixar o corpo recuperar um pouco da força perdida. A última chaminé do dia é em uma fábrica de vidro. E mesmo de longe, você sente o calor intenso que vem de dentro do prédio, onde os fornos estão sempre acesos, sempre produzindo. E quando você entra na chaminé, o calor é quase insuportável. As paredes estão tão quentes que você não consegue tocar nelas por mais de um segundo sem sentir a pele queimar. E você precisa se mover rápido, muito rápido, subir e descer o mais rápido possível antes que o calor se torne demais. Você sobe em uma velocidade que não sabia que ainda tinha, ignorando o cansaço, ignorando a dor, apenas focado em sair dali. E quando alcança o topo e coloca a cabeça para fora, você respira fundo, grande demais, e começa a tossir violentamente, uma tosse profunda que parece vir do fundo dos pulmões, e algo preto e espesso sai da sua boca, e você cospe para o lado e continua descendo. Quando finalmente termina e sai da chaminé, suas pernas cedem, e você cai de joelhos e fica ali por um momento apenas respirando, sentindo o corpo inteiro tremer. E o supervisor se aproxima, olha para você de cima e diz algo sobre ser mais rápido amanhã, sobre não perder tempo. E então se afasta e você se força a se levantar, a seguir os outros de volta para o lugar onde dormem. O caminho de volta parece mais longo do que o da manhã. Cada passo é um esforço consciente. E você sente que está flutuando um pouco, como se o corpo estivesse se separando da mente. E ao redor de você a cidade está diferente, as ruas estão mais cheias, há vendedores gritando, crianças correndo, mas tudo parece distante, abafado, como se você estivesse vendo através de uma névoa. Quando vocês chegam ao prédio, há novamente a panela na lareira e novamente a papa cinzenta. E você come mecanicamente, sem realmente sentir o gosto, apenas enchendo o estômago. E então vai até o canto onde dormiu na noite anterior e se deita, sentindo a palha velha sob as costas, sentindo o frio do chão, mas não se importando, porque finalmente pode parar de se mover. Você fecha os olhos e sente o corpo inteiro latejando, cada músculo reclamando, cada articulação doendo. E você tosse de novo, uma tosse seca que não traz alívio, e você vira de lado, encolhendo-se um pouco, tentando encontrar uma posição que doa menos. E ao seu redor, as outras crianças estão fazendo o mesmo, se acomodando para a noite, e você ouve respirações pesadas, tosses ocasionais, suspiros de exaustão. A escuridão vem rápido, porque não há iluminação suficiente para combatê-la. E você fica ali deitado, olhando para o nada, pensando em nada, apenas existindo, apenas esperando que o sono chegue. E quando ele finalmente vem, é um sono pesado, sem sonhos, um desligamento completo que não oferece descanso verdadeiro, apenas ausência temporária de consciência. E você sabe, em algum lugar profundo dentro de você, que amanhã será igual, que acordará no mesmo lugar,
comerá a mesma papa, subirá as mesmas chaminés ou outras exatamente iguais, que o ciclo recomeçará sem variação, sem esperança de mudança, e que isso é simplesmente como as coisas são, como sempre foram, e você não questiona porque não há espaço na sua mente para questões, apenas para sobrevivência, apenas para o próximo momento, e o próximo, e o próximo. A noite avança, e em algum ponto você acorda brevemente, sem saber por quê, e por um momento não sabe onde está, quem é, e então a realidade volta, pesada e inevitável, e você fecha os olhos novamente, afundando de volta na escuridão, e o sono volta, e você dorme, e o mundo continua girando, indiferente, enquanto você e tantas outras crianças pequenas e cansadas descansam brevemente antes que tudo recomece.